Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Vamos falar sobre a medida provisória 1034/2021, que limitou o valor do IPI para carros com valores até R$70 mil. Vamos ver o texto. Vou falar apenas da medida provisória, o que diz respeito ao público PCD. No caso, é apenas o artigo 2º. Medida provisória 1034, de 1º de março de 2021. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Artigo 2º. A Lei 8989, de 24 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 7 do artigo 1º da Lei 89/95. Na hipótese prevista no inciso 4 do CAPT, até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo, cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$70 mil. Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso 4 do caput do artigo 1º, o prazo de que trata o caput desse artigo fica ampliado para 4 anos. Bom, o que essa medida provisória fez? Antes, o IPI para aquisição de veículo era livre, não havia um valor para o carro. Agora não. Com essa medida provisória, será isento de IPI apenas os carros com valores até R$70 mil. E antes, a cada 2 anos, você poderia se beneficiar dessa isenção. Agora não. Esse prazo também foi elevado para 4, como aconteceu com relação ao ICMS. Bom, e o que é uma medida provisória? A medida provisória ele é um processo legislativo. Vem previsto no artigo 62 da Constituição Federal. Vamos vê-lo. O artigo 62 da Constituição Federal fala o seguinte: em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrente. Parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória que, no prazo de 60 dias contado da sua publicação, não tiver a votação encerrada nas 2 casas do Congresso Nacional. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Pois bem, a medida provisória, ela não é lei, mas ela tem força de lei. Por que força de lei? Força de lei porque na Constituição Federal fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. Se ela não tivesse a força de lei, ela não teria a validade, não teria a eficácia, não teria a obrigatoriedade. Então, uma vez editada a medida provisória, que é um ato exclusivo do Presidente da República, ele deve encaminhar para votação no Congresso Nacional. Bom, o Congresso Nacional, no que diz respeito à medida provisória, é uma casa do poder legislativo. Não devemos esquecer que o legislativo federal é composto por 3 casas: Câmaras dos Deputados, o Senado Federal, e a união da Câmara dos Deputados e o Senado Federal forma o Congresso Nacional. Então tem que ter a aprovação na Câmara, no Senado e depois pelo Congresso Nacional. O que acontece? Essa medida provisória, inicialmente, ela tem a força de 60 dias, a eficácia de 60 dias. Se não for votado nesse período, ela pode ser prorrogada por apenas mais
um período de igual prazo, por mais 60 dias. Por isso que se fala que tem 120 dias para a sua votação. Se não votar nesse prazo, ele perde a sua eficácia e volta tudo como era antes. Mas a medida provisória, ela para ser proferida, conforme nós vimos no artigo 62, ela depende de dois requisitos que devem ser cumpridos cumulativamente, devem estar presentes cumulativamente por ocasião da edição dessa medida provisória, que são a relevância e a urgência. O inconveniente é que não existe uma definição legal do que seja a relevância e nem a urgência. Por isso, a gente tem que socorrer de alguns entendimentos de alguns doutrinadores e de alguns julgados. A relevância, nesse caso, pressupõe o interesse público. Há a necessidade de ter um interesse público flagrante, muito latente para que ela ocorra. Por sua vez, também há a necessidade de ter a urgência. E o que é essa urgência? Essa urgência, eu consegui uma definição num julgado do extinto segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo. Vamos vê-la. Bom, foi extraído de parte de um acórdão proferido pela 7ª Câmara do segundo Tribunal de Alçada Civil, aliás, já extinto, do agravo do instrumento número 303.896.8/00. O julgamento ocorreu 30 de agosto de 91. Logo, do exame sistemático dos artigos 62 e 64 do texto básico, esse texto básico se refere à Constituição Federal, configura-se a urgência quando a matéria encartada na subconstitucional não puder tolerar demora superior a 45 dias, se que ocasione dano impostergável ao interesse público. Ora, se o presidente da República editar medida provisória sem aguardar o prazo do parágrafo 2º do artigo 64, o ato administrativo material inovador da ordem jurídica é, no mínimo, arbitrário e inconstitucional. Bom, o julgado nos remete para um dispositivo constitucional, um artigo constitucional. Vamos vê-lo. O artigo 64 da Constituição fala o seguinte: a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa. Parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, ou seja, aqueles projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. No primeiro momento, parece confuso isso, mas não é. Por quê? O presidente ele não adotou o artigo 64, porque no 64 é um projeto de lei que ele encaminha para a Câmara dos Deputados para votação. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez, porque o projeto de lei ele não tem força de lei como a emenda constitucional. Editar a emenda constitucional, ela passa a ter a sua vigência de imediato, como está consignado nela, principalmente no que se refere à isenção do IPI para o PCD, certo? Se ele encaminha o projeto de lei, tem 45 dias para votar. Então, se nesses 45 dias não ser votado, para-se todas as demais votações, não se vota nada até que esse projeto de lei seja votado. Então pressupõe que a urgência seja consignado dentro desse prazo de 45 dias. Então, se puder esperar, não é urgente. Mas nós vimos no artigo 62 da Constituição Federal que tem que ter a relevância e a urgência. E tem que estar justificado na emenda constitucional em que consiste essa relevância e em que consiste essa urgência.
Verificando no site do Planalto, constatei a exposição de medidas num ofício encaminhado pelo ministro Paulo Guedes ao presidente da República, recomendando essa emenda constitucional. O ofício assinado pelo ministro Paulo Guedes é datado de 26 de fevereiro de 2021, aonde ele começa: no que diz respeito apenas ao PCD, senhor presidente da República, submeto à sua apreciação o projeto da medida provisória que, item B, altera a Lei 8989, de 24 de fevereiro de 95, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas acometidas por deficiência física. Item 3. No caso da linha B do item 1, a medida aumenta o prazo para a concessão de nova isenção do IPI para a pessoa acometida por deficiência física de 2 para 4 anos e restringe até 31 de dezembro de 2021 o gozo do benefício em razão do valor do automóvel adquirido, que fica limitado a R$ 70 mil, incluindo os impostos, já que hoje não há valor limite para o automóvel a ser desonerado ou qualquer elemento de limitação para a sua escolha. Aí ele continua falando: com isso, automóveis de altos valores podem ser atualmente adquiridos com isenção do IPI por contribuintes que detêm alto poder aquisitivo, o que vai na contramão do princípio da essencialidade que deve reger esse tributo. Ora, parece que a preocupação é que pessoas que tenham alta condição, que tenham condições econômicas, estão adquirindo esse veículo, que ele fala que vai contra o princípio da essencialidade. O que é esse princípio da essencialidade? Vamos ver uma explicação dele. O princípio da essencialidade estabelece que quanto maior a importância social do bem consumido, menor será a carga tributária incidente sobre eles. Assim, a seletividade busca desonerar com alíquotas mais baixas os bens e serviços essenciais à população, consoantes ao artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. Então, entendeu-se, está entendendo que, como tem pessoas de alta renda estão adquirindo esse veículo, fere o princípio da essencialidade. Mas está equivocado, porque o que tem que prevalecer aí não é o princípio da essencialidade. O Estado não está fazendo nenhum favor nesse sentido, em conceder a isenção do IPI. E sim, se trata apenas de uma obrigação que foi assumida, aliás, internacionalmente, ao introduzir na legislação brasileira, por emenda constitucional, com força de emenda constitucional, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Então se trata de uma questão de acessibilidade e inclusão social. Significa que, e a própria lei, no caso o Estatuto dos Deficientes Físicos, que é uma lei federal, ele não distingue os deficientes. Deficiente é deficiente, sendo deficiente tem o direito. Tratando-os de maneira diferente, se cria uma desigualdade, se cria uma diferenciação ilegal, se cria uma interpretação discriminatória, que é vedada pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando, o benefício conquistado é para toda a classe dos deficientes. Não importa se ele seja pobre ou seja rico. O mesmo comparativamente, tem o Estatuto dos Idosos, que protege os idosos. Então, se existe um crime cometido contra um idoso, não interessa se ele é pobre ou ele é rico. O estacionamento gratuito para os idosos, as áreas reservadas, estacionamentos reservados para os idosos, não interessa se ele é pobre ou ele é rico. É em virtude de ter mais de 60 anos de idade. Não faz nenhuma diferenciação. Outra comparação, pelo fato de a Lei Maria Penha, ela não protege as mulheres pobres ou as mulheres ricas, ela protege as mulheres, não interessa a condição socioeconômica delas. Estatuto da Criança e do Adolescente
Não se faz nenhuma distinção. A única distinção feita no Estatuto da Criança e do Adolescente, que até os 12 anos de idade é considerado como criança e mais de 12 até 18 como adolescente. Só, mas independe da condição socioeconômica dele. E a mesma situação vem em relação aos deficientes. A lei não faz nenhuma distinção. Deficiente é deficiente. Sendo deficiente, um benefício que se conceda para algum tem que se estender para todos. Senão haverá uma interpretação, uma extensão discriminatória, o que é vedado pela lei, pela Constituição e Convenção Internacional das pessoas com deficiência, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Então não pode prevalecer. Então aqui não é caso de preservação, de prevalência do princípio da essencialidade, que ele incide sim sobre o IPI, mas sobre outros produtos industrializados, mas não os que digam respeito às pessoas com deficiência. Vamos voltar ao texto da exposição de motivo, do ofício assinado pelo ministro Paulo Guedes. No item 7 desse ofício, ele coloca: as medidas são relevantes e urgentes, pois os benefícios fiscais que tratam os itens B, que é no caso que diz respeito às pessoas com deficiência física, e C do item 1, implicam significativa renúncia de receita para a União. Ele fala que implica em significativa fuga de receita para a União, mas não fala em quais são esses valores. Tem que ser expresso. Não há essa definição. É tudo muito subjetivo, é tudo muito vago. Não dá para aceitar, não pode prevalecer isso. É muito vago. Vamos continuar a leitura. Logo, sua alteração em face do ambiente fiscal adverso decorrente do Covid-19 será fonte de recurso compensatória para outras medidas consideradas imprescindíveis para a realização de política tributária com a manutenção do equilíbrio fiscais, tais como a criação, ele fala, tais como a criação, ou seja, não está criado, irá criar. Não, já deveria estar expresso. Ora, tem essa medida provisória que está tirando o dinheiro daqui para colocar lá. Mas fala tais como a criação. Ou traz apenas de maneira subjetiva e não objetiva. Tem que ser contundente, tem que ser específico, tem que falar, estou tirando daqui para colocar lá. O direito público exige isso. Porque quem exerce o munus público, ele não está atuando em nome próprio, está atuando em nome de uma coletividade. É um munus, é uma obrigação, ele tem que respeitar o patrimônio público, ele tem que falar o que está acontecendo, até para atender o princípio da legalidade. Ninguém, para nós, particular, significa que nada, o que não for proibido é permitido. Mas para o poder público não, ele somente pode fazer algo, fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Então tem que explicar para onde vai e não colocar de maneira subjetiva. Vamos continuar. Tais como a criação de crédito presumido da contribuição para o PIS/PASEP e do CONFINS para o produto destinado ao uso em hospitais, clínicas, consultórios médicos e campanha de vacinação de que trata a linha D do item 1. Ora, lá em cima ele falou que tinha veículos de alto custo sendo adquiridos por pessoas que possuíam condições financeiras para tanto e estavam se beneficiando do IPI, da isenção do IPI. Aqui ele fala que era para a criação de outras contribuições. Há uma contradição no que está sendo feito. Ou é para isso ou é para aquilo. Não dá para ser ambos os casos, e aliás contraditórios. Então temos que ter em mente o seguinte: a emenda constitucional ela tem que respeitar esses dois princípios. Aliás, só presente esses dois requisitos, que são a relevância e a urgência, que elas podem ser editadas. Caso contrário, o presidente da República que apresentasse um projeto de lei e encaminhasse para a Câmara dos Deputados para votação. Mas ele fez a opção por fazer a emenda constitucional, porque a emenda constitucional tem força de lei, age de imediato. O projeto de lei não, depende de aprovação. Ainda que seja aprovado pelo Congresso Nacional essa medida provisória, e se constatar um vício na sua origem, ou seja, não prevalência
não prevalência, não presença dos requisitos legais ensejadores dessa medida provisória, a relevância e a urgência, ela terá o vício de origem e será inconstitucional. Volto a frisar, ainda que tenha tido a sua aprovação pelo Congresso Nacional. Quem irá reconhecer isso? O Poder Judiciário, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, que significa que nenhuma matéria foge da apreciação do Poder Judiciário. Então, tem que ficar atento a isso. Esse é o primeiro vídeo que eu faço. Irei fazer outros a respeito disso. O tema é muito complexo. Falei tudo de uma maneira muito resumida, muito sintética e não em expressões jurídicas para que torne e ficasse mais inteligível ao público PCD e não ao mundo jurídico, sem qualquer pretensão. Aliás, o fato de ter falado hoje sobre medida provisória me remeteu a um passado, no ano de 2003, quando eu cursei o mestrado da Unesp e tive a oportunidade de escrever o capítulo de um livro que se chama Medidas Provisórias e Segurança Jurídica, sob orientação do professor Carlos Aurélio Mota e Souza. Então, isso me trouxe um pouco de nostalgia gostosa. Muito bom relembrar. Farei outros vídeos, inclusive explicando que esse teto, fixação do teto de R$70 mil, não atende ao princípio da acessibilidade e inclusão social, da qual o Brasil assumiu a obrigação ao assinar o decreto que introduziu em nosso solo, em nossa pátria, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência Física. E com isso teve força de emenda constitucional nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Por quê? São poucos os carros que eu vejo que podem ser adquiridos com R$70 mil que não irão atender aos interesses dos deficientes. Muitos, inclusive, não cabe uma cadeira de roda, uma cadeira no porta-mala, porque é muito pequeno. Outros, devido ao tamanho, não cabem dentro do veículo de até R$70 mil. Por favor, compartilhe esse vídeo, se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais, façam um comentário. Será muito importante o comentário que vocês apresentarem agora para eu verificar as dúvidas que vocês terão e eu poder esclarecer. Lembrando, os meus vídeos são informativos e não consultivos. Eles são apenas um instrumento para que se leve uma informação e vocês possam meditar e pensar a respeito disso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.